sei como é que a pele começa e por aí fora, isso sei. Até a lavagem, digamos assim, com o mercúrio, que prepara a pele para depois o pelo ser aquilo que deve ser. Não é? Até aí, não é? Eu tenho ideia mas depois daí para a frente pronto, era o pelo engrosso, tudo engrosso, e vai à cefulosa, não é? Vai à cefulosa, com aqueles piquinhos, não é? Vão acartando e entra nos cedeiros e vai purificando o pelo. Agora cai um bocado, logo cai menos e depois cai por aí fora, até chegar ao fim, que então está o pelo limpo, não é? A ser utilizado. Mas e como é que aprendeu tudo isso? Porque eu perdi um braço na fábrica aos 19 anos, tinha feito 19 anos há 5 dias, perdi o braço e depois eu já era profissional, não é? Era profissional. Foi um acidente com uma máquina? Eu já trabalhava com a secção de lã toda, com a somoçagem, depois passei da lã para o extremo, a somoçagem, e depois rematadeira, foi a máquina onde eu perdi o braço, e portanto, eu tinha conhecimentos, fui folista, à mão, também, eu trabalhava todas as máquinas que estão, muitas delas lá expostas. No Museu da Chapelaria. Isso. A abrideira de copas, ainda estou a abrir as copas, não é? E a abrideira de abas, que é onde o chapéu deixa de ser o carapuço para ganhar a forma do chapéu. Não é? Por aí fora, pronto, eu tinha todos esses conhecimentos. Como perdi o braço, depois regressei à fábrica, mas como apontador. Eu tirava de manhã o ponto, não é? Do pessoal, tudo, que entrava e que não entrava e tal. Trabalhou nesta fábrica aqui mesmo, não? Não, Nunes da Cunha e Companhia, onde está o Picovém hoje. Picovém foi transformou aquilo tudo, que eu vou lá de vez em quando e já sou o senhor. Mas pronto, eu adquiri conhecimentos que me deram a possibilidade de um dia o encarregado da secção da somoçagem montou uma fábrica, que era o Manel Charuto, na ponte, ainda lá estão os canudos, não é? E ele despediu-se e eu fiquei no lugar dele, olhando aos conhecimentos que eu tinha. Não é? Pronto. Mas a sua relação com a chapelaria começou na fábrica ou já vinha anteriormente? Não. O meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Fui para sapateiro, ganhava 25 choros. Até aos 14. A minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Não é? Pronto, fiquei ali assim. Não é? Pronto. Frequentou a escola? Mas eu já. Domingos, frequentou a escola? Tiraram-me, andava na 3ª classe, Dona Bem-vinda, nunca mais me esqueci o nome dela, por uma razão simples. Naquele tempo usava-se muito a benca, ainda hoje se usa a benca, e ela foi ao enterro do meu pai e levou um ramo da benca que eu ainda o tinha na frente dos olhos. E nunca mais me esqueci, eu fiquei pronto. Pronto, e esteve na escola até à 3ª classe? E 3ª,
depois num curso, quando eu perdi o braço, tive uma pessoa amiga, ela era professora e ele era guarda-livros na mesma fábrica que eu trabalhava, não é? E a Dona Carolina, e fui, prontificou-se, e eu então tirei a admissão, não é? Pronto, era a quarta classe e depois a admissão, era assim. E pronto, tomei uns conhecimentos que não tinha e que me foram ajudar também na minha próxima posição dentro da fábrica. Portanto, foi aí que aprendeu tudo. Pois, foi aí que eu aprendi tudo, nos chapéus. Sei como é que a pele era separada do coelho, não é? Era com o ar, como é que eu chamei? Compressor de ar. Isso, compressão, era numa das pernas, a gente fazia um buraquinho, metia lá o compressor Para separar a pele. e depois para separar a pele, não é? Para aproveitar, mas não, naquele tempo era assim. Então, mas recorda-se quando construíram a cortadoria? Eu recordo de quando, onde ela está, pronto, eu tenho isso, porque nós na fábrica já tínhamos cortadoria, embora não Fosse a mesma dimensão. uma coisa mais sofisticada, depois veio a cortadoria, aquilo, Jesus Senhor, tudo passou. Havia ainda umas pessoas que tinham as peles, trabalhavam as peles e depois vendiam às firmas, não é? E nós comprávamos muita pele dessa. Até que um dia, eu, como era o que dava seguimento às notas que levavam determinadas qualidades, o lombo, o refugo, a barriga, não é? Tudo isso era, a pele era distribuída. Era toda trabalhada assim, não é? E pronto. E, portanto, quando abriu a cortadoria, vocês continuaram a fazer esse trabalho Como, na chapelaria? Pois, mas até mais tarde acabou. E era isso que eu ia dizer. Como a gente comprava, havia as pessoas que eram sérias e aquelas que ainda hoje é assim, não é? E então, como eu era o encarregado do início do princípio do chapéu, que o patrão dava as notas com esta qualidade e esta. Eu ia ao depósito, não é? Eu ou a empregada, e trazia as coisas para baixo, que era para a gente fazer tal misturadeira que está lá embaixo, uma misturadeira que misturava aquelas qualidades todas, não é? Pronto, e depois daí tenho a qualidade de um chapéu contestável, outros, pronto. E então, como eu era responsável, comecei-me a perceber de que o pelo que nos vendiam que não estava devidamente seco, porque pronto, aquilo tem que estar seco, que é para depois ir para a cefulosa e dar o resultado que devia dar, porque se não estiver bem seco, ele cai num bambu ou num... Pronto. E então chamei a atenção do meu patrão, falecido, e ele disse, pronto, é isso. E eu comecei a levar para o Fornol, elas mandavam-me os pelos, a gente comprava, usava 30 quilos, por exemplo, de pelo cortado. E
E depois no outro dia de manhã, passava lá à noite, no outro dia de manhã eu ia buscar e ia pesar, só tinha menos 5 quilos ou coisa assim. Porque a água Começou a saía. haver ali uma diferença, porque eu, como era o encarregado de tudo isso, eu tinha essa responsabilidade, porque cada chapéu tem um peso. Um chapéu que é mais pesado e de acordo com a qualidade, não é? E pronto. E começamos também eu a dar o peso de X e depois na continuação, na arcagem, eu também era encarregado da somoçagem e fazia parte do arco, não é? Que é onde... E aquilo tem que estar sequinho, que é para bamboar e se depositar onde devia de ser. E se não estiver bem seco, não dá. Não é? A ponto de chegarmos à conclusão que eu ofereci um trabalho ao museu, não é? No tempo do José Castro Almeida, não é? Eu ofereci-lhe um trabalho, são 3 livros, com a minha orientação de trabalho, e onde lá está esclarecido: de inverno tem que ser um peso, de verão tem que ser outro peso. Por causa das umidades. Claro. Até na altura, um engenheiro estava a isso, olha que nunca me passou isto pela cabeça. Pois não, mas a prática, pois... E pronto, lá está. Aprendi tudo isso na fábrica. Tudo isso. Então, quando abriu a cortadoria, o que é que as pessoas que estavam ligadas não à cortadoria, mas ao pelo e à chapelaria, o que é que acharam da inauguração e da construção da cortadoria? Pronto, lá está. Havia aqueles que, não é? E que era o caso dos industriais em si, não é? Ficaram satisfeitos porque depois já não estavam sujeitos a estas coisas todas. Não é? Deixou de existir isso. Podiam confiar mais. É. Então, mas o seu trabalho deixou de fazer essa parte do trabalho? Pois nunca foi. Foi depois de nos entregarem aquilo que vinha cortado. Já vinha cortado. Tem que cortar à tesoura. Tanto que a gente, quando a gente carregava a cefulosa, não é? Aquela parte onde o pelo era transportado para os cedeiros, não é? Porque senão aquilo caía muito mais do que aquilo que havia de cair. Não tinha peso a mais. Pois. Assim. Uma coisa era linda. Mas pronto, olha, andou-se e eles depois não tinham continuação. Eu casei em 55 e em 58 a fábrica fechou. E foi trabalhar para onde depois? Eu depois, eles arranjaram um trabalho para a Henriques, que é abaixo do Picovém, que é do lado direito, que era borrachas e tinha assim muita. Mas eu não quis. Já não quis ficar ligado aos chapéus, porque eu comecei a vender umas coisitas, não é, assim, por fora, uns pregos e umas ceras e umas coisas, e como o patrão já estava destinado àquilo a acabar, eu pedi-lhe aumento e ele disse: olha, Domingos, tem paciência, mas não podemos aumentar. E depois eu disse-lhe: Sr. Cunha, então, à segunda-feira, por exemplo, que normalmente a gente não trabalhava à segunda-feira, a gente trabalhou muitas vezes só 3 dias por semana, não é? E o senhor, se à segunda-feira me desse assim: está bem, sim, ele era de Gouveia, sim, e deixou-me então a segunda-feira livre
e eu dava uma volta pelas sapatarias. E depois com os senhores que vinham de Torres Novas vender peles e depois tornavam a levar, e eu tomei conhecimento disso e junto dele, ele em vez de levar, deixava-me ficar a mercadoria. Confiou em mim a mercadoria. Ele, quando vinha, já não tinha nada, eu já tinha vendido tudo. Não é? E pronto, e o meu armazém começou precisamente debaixo da cama onde eu dormia. Guardava lá tudo. Metia lá tudo. Não é? Mas com as peles. Só com as peles. Vendia aqui para a indústria dos sapatos. E então trabalhei 50 anos nas peles. Se foram 50 anos a trabalhar nas peles. Depois quando eu fui para a Alemanha e estive lá 23 dias a adquirir a prótese, porque os filhos começaram a aparecer e primeiro mandei a minha mulher tirar a carta, e ela tirou a carta, mas depois ela, para andar a mais começou a aparecer outros problemas, e então, pronto, eu vi que não resolvia a situação assim, e decidi então ir buscar a prótese. Fui lá a primeira vez, trouxe a primeira, algozinho lá, 6, 7, 8 vezes. Fui lá, aquele foi limpinho. E a minha vida transformou-se precisamente aí. A razão porque eu deixei os chapéus, não é? Que eu gostava, e fui para o outro lado que eu também gostava, eu só não gostava era das horas que se trabalhavam. Porque a gente se andava, a gente madrugava e ponto miudinho ali a pontear. Nos sapatos. Pois. Ai, Senhor do céu. Pois. Mas o seu pai também trabalhou com os chapéus. Foi, mas o meu pai era mesmo chapeleiro, foi. E foram para o Brasil os 5. Os 5? O seu pai? 3 irmãos. Os irmãos do seu pai. E o meu primo e um tio meu que tinha casado com uma irmã do meu pai. E foram para o Brasil trabalhar nos chapéus? Nos chapéus. E foi aí que meu pai arranjou 2 úlceras. Porque cozinhavam ao sábado para a semana toda. Para que sítio do Brasil, sabe? Como? Para que sítio do Brasil? Para que zona? Isso não sabe? Não então, mas com que idade é que o seu pai foi para o Brasil? Eu não tenho assim... Depois regressou? Isso presente. Tenho a fotografia que foi tirada no Brasil, não é? E depois oferecia. Não é? Eu tenho aqui. Não é? Tenho aqui. É um documento que, além do meu trabalho como mestre? Como mestre. Depois ofereci esses 5 a discriminar o número, meu pai e seus tios, meus tios, seus primos. E então, ofereci, e esta é uma oferta que está feita ao museu também. Claro. E quando o seu pai regressou, trabalhou em fábrica ou foi sempre como independente? Não, trabalhou em fábrica. Trabalhou. Ele já trabalhou na empresa. Na grande? Na grande. Onde é o museu? Depois, onde também trabalhava esse meu primo Américo, se chamava Américo Serralheiro. Ele não era serralheiro, mas tinha o apelido. E eu, com o meu pessoal, como encarregado, eu nunca exigi um chapéu a mais. A gente usava a tabela. Tinha que ser um somorçador, trabalhava 6 horas. Tinha que fazer 36 chapéus. Tem aqui um bom aluno também. 36. 6 por hora. 36. E eu só com uma mão ia à chapa, que era uma chapa com uma pressão, uma coisa tremenda. A gente usávamos uns maceiros na nossa frente a deitar água debaixo dos panos, porque o pelo
ajudava o pelo a... E tinha que começar devagarinho, não é? Para não fazer pregas, não tinha que estar ali a desfazer a prega, era uma coisa terrível. E eu ia para a chapa, tal. Quantos estão aí? 6. Eu numa hora se almoçava 6. E nunca lhes exigia mais. A única coisa que eu exigia é que, pronto, era uma hora que eu não aguentaria, mas de contrário, e ainda se corria muitos que eles não conseguiam fazer os 36. Não conseguiam. O trabalho era difícil. São duas marcas que eu tenho nesse sentido.